Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui com o nosso estudo da regra de 3 composta. Como sempre, eu vou pedir para você pausar o vídeo agora e fazer a leitura da questão, para que a gente prossiga com a análise dela. Bom, essa questão ela fala sobre alguns assuntos. O primeiro é sobre o número de unidades produzidas, o tempo que isso leva e o número de máquinas, que eu estou simbolizando aqui só por M. Então a questão é de regra de 3 composta, por quê? Regra de 3 composta eu tenho que ter pelo menos 3 assuntos, e aqui eu tenho 3 assuntos. Poderiam ser mais, mas pelo menos 3. E eu noto que um assunto afeta o outro. Por exemplo, se eu mudo o número de máquinas, o tempo gasto vai mudar, e se eu mudo o número de máquinas, o número de unidades que eu consigo produzir também muda. Então um assunto afeta o outro. Por isso que é uma regra de 3 composta. A partir daí, eu tento entender o contexto. Pelo contexto, você está numa firma, né? Você está numa indústria. Para essa indústria, o que é o produto dela? O que ela produz? O que ela faz? Então o próprio texto ajuda, né? O verbo produzir aqui, ó. Então o que ela produz? Unidades. Então esse é o produto. Por que eu faço essa identificação, né? Qual é o produto? O que é feito? O produto, para a conta ficar mais fácil, ele tem que ficar na ponta, ou na esquerda ou na direita. Ele só não é bom que ele fique no meio. Então veja que ele já está na ponta. Ele está aqui na ponta esquerda. Então já está ok, já está certinho. Então não preciso mudar nada de lugar. Deixa como está. Já posso começar a fazer. Então o que eu vou fazer? Coletar os dados. O número de unidades eram 800. O tempo, 5 horas. E o número de máquinas, 2 máquinas. Aí a situação muda. O texto fala que não são mais 2. São 3 máquinas que irão trabalhar e o número de unidades mudou. Foi para 1000 unidades. O que ele pede aí? O tempo. Ele fala que o tempo foi de 4 horas e alguns minutos, mas está desconhecido. Então, como eu não sei o valor exato do tempo, eu ponho o X ali. Montei. A partir do momento que eu montei, o que vai acontecer? Eu vou pegar ali o meu produto e eu vou cruzar os valores dele. O 800 vai cruzar, o 1000 vai cruzar. Como fica isso? O 800 que está aqui em cima, ele vai multiplicar tudo que está embaixo. O que está embaixo? O x e o 3. Agora, o 1000 que está embaixo, o que o 1000 vai fazer da vida? Ele vai multiplicar tudo que está em cima, ó, cruzadinho. Quem que está em cima? O 5 e o 2. 5 e o 2. Beleza. Aí se você já quiser multiplicar, beleza, pode multiplicar, mas eu vou simplificar porque eu quero ensinar vocês a acostumar com isso, fazer a conta mais rápido. Primeira coisa, vou cortar zeros do final. Então posso cortar 2 zeros aqui, porque do outro lado eu tenho 2 zeros para cortar. Veja que eu não posso cortar esse último zero, por quê? Porque do outro lado não tem, né? Tem que ser quantidades iguais. Eu tenho 2 zeros aqui no final e 2 zeros aqui no final. Próxima coisa que eu procuro, eu vejo se tem número repetido. Não tem, ó, porque aqui eu tenho 8 e 3 de um lado e do outro lado eu tenho 1, 5 e 2. Então não tenho mais nada repetido para cortar. Próxima coisa que eu posso fazer é tentar ver se eu tenho um divisor comum de ambos os lados. O divisor comum mais fácil de você perceber é o 2. Porque são números pares. Então eu vejo que eu tenho número par de um lado e tenho número par do outro. Então se eu quiser eu posso dividir por 2. Então se eu dividir o 8 por 2, ele passa a ser 4. Se eu dividir o 2 por 2, ele passa a ser 1. E aí para mim tá bom, né? Não dá para simplificar mais nada. Não tem mais nenhum outro divisor comum. Mas veja como melhorou aqui o meio campo. Ó. É um investimento, você gasta um pouquinho de tempo agora, mas facilita muito a tua vida. O que sobrou do lado esquerdo? Ó? Eu tenho o 4, o x e o 3. O 4, o x e o 3. Do outro lado, o que eu tenho? O 10, o 5 e o 1. O 10, o 5 e o 1. Fazendo a continha mais simples agora, 4 vezes 3 eu tenho 12. E o x sempre aguarda, né? Do outro lado eu tenho 10 vezes 5 dá 50. Que vezes 1 continua 50.
Aqui eu poderia até ter simplificado de novo, né? Que eu mesmo não percebi, passou batido, mas é bom. Aí o que acontece? Quem está grudado no x passa para o outro lado dividindo e nós vamos fazer essa continha. Se eu quiser simplificar antes de dividir, eu posso, tá? Então, como eu esqueci de simplificar, porque eu poderia ter simplificado o 10 e o 4, que são pares, eu posso simplificar agora, nada impede, ó. Como eles são pares, eu sei que dá para dividir por 2. Então, 50 dividido por 2 fica quanto? 25. E 12 dividido por 2, sei que dá 6. Ó. Então, se você perceber, foi até bom acontecer isso, se você perceber que, olha, poderia ter simplificado mais, deixei passar, né? Então veja que eu deixei passar, porque o 4 e o 10 eram pares, poderia ter continuado. Então se você viu que você poderia ter simplificado e deixou passar batido, não tem problema, depois você vai e simplifica no final. Aí eu tenho essa continha bonita aí, ó, 25 dividido por 6. Vou fazer aqui para nós, 25 dividido por 6. 2 não dá porque é menor, então ponho 0. Peço ajuda. 25, o mais próximo que não passa é o 6 vezes 4, que dá 24, sobra 1. Para continuar, eu vou abaixar aqui um 0 que não é meu, isso me custa uma vírgula. Aí eu tenho o que agora? O mais próximo de 10 é o 6 vezes 1, que dá 6, sobra 4. Tenho que abaixar alguma coisa, então vou abaixar de novo aqui um 0 que não é meu. Não vou pôr vírgula porque já tem, né? Então, só continuar. O mais próximo de 40 que não passa é o 10 vezes... é o 6 vezes 6 que dá 36, sobra 4. Percebe que essa conta é uma dízima, vai continuar isso para sempre, né? Sobra 4, você põe 6, sobra 4, você põe 6, sobra 4. Então, 2 casas à direita da vírgula tá ótimo para nós, tá? Não mais do que isso. Como esse 0 aqui está à esquerda, nós vamos ignorar. Então, deu 4,16. Vamos entender isso aí legal agora? Vou só apagar um pedacinho aqui para que nós possamos ter espaço. Então, achamos o que da vida agora? Achamos que o x vale quanto? 4,16. Toma cuidado que a conta não é boba. 4,16 horas. Ele colocou a alternativa C para você pisar na casca de banana, ó, porque está 16 aqui, você vai seco, né? E não pode. Quando você tem tempo com vírgula, não é só ir lá e marcar o que está igual no gabarito. Você precisa adequar. Para que o teu tempo com vírgula ele vire padrão reloginho, que são horas e minutos, o que tem que fazer? Quem está do lado direito da vírgula, você vai multiplicar por 6. É assim que arruma. Então tem que respirar. Se você vai igual um doido, você vai marcar 16 minutos ali lindamente. Então veja que as 4 horas já estão corretas. Vamos fazer essa continha agora aí. O 16 vezes 6. Ó. Vou fazer aqui do ladinho. 16 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Sobem 3. 6 vezes 1 dá 6. Com mais 3, 9. 96. Bom, professor, então vai dar 96 minutos? Não. Qual que é a regra? Minuto só tem até 60. Então, se passar de 60, você ignora o último dígito, tá? Então, como passou de 60, nós vamos ignorar o último dígito. Então, nós ficamos com 4 horas e 9 minutos. Claro que esse resultado é um resultado o quê? Aproximado. Por que é um resultado aproximado? Porque vejam que a nossa divisão era uma dízima, a divisão continuava, era uma conta infinita. Então toda vez que você tiver dízima periódica, o teu resultado vai ser aproximado, mas nada que atrapalhe, porque você vai lá e ó, 9 minutos, não tem, né? Qual que é o mais próximo aqui? 10. E aí você termina a questão. Bom, tem uma forma diferente de fazer se você não quer lidar com vírgula, se você não quer lidar com essa aproximação, que é o quê? Toda vez que você perceber que o teu resultado ele envolve 2 medidas, horas e minutos, por exemplo, se você não quer lidar com a possibilidade de ter uma dízima periódica ou de ter valor aproximado, que é o que vai acontecer, né, no caso da dízima, o que você faz? Antes de começar a conta, já faz tudo na menor unidade. Então, se eu vi que a questão tinha horas e tinha minutos, se eu quisesse não ter o risco de usar dízima periódica ou de ter resultado aproximado, era só ter feito tudo em minutos.
tudo na menor unidade. Então, ao invés de 5 horas, eu colocaria isso em minutos. Como cada hora tem 60 minutos, 5 vezes 60, eu colocaria 300 minutos aqui. Dessa maneira, fazendo tudo em minutos, o resultado nunca vai ser aproximado, vai dar sempre exato. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho no final, né? Que você vai achar tudo em minutos, depois você tem que converter, dividindo por 60, tá? Mas é gosto. Vocês viram que em algumas questões eu converto, outras não, porque eu quero que vocês tenham essa visão de mundo, de que é possível fazer tudo em horas, ou é possível simplificar. Tudo tem o teu preço. Quando você faz já em horas, você trabalha com um número menor, porém, pode acontecer de dar dízima periódica. Se der uma dízima periódica, que é uma continha de divisão infinita, o seu resultado vai sair aproximado. Se você não vê problema nisso, beleza. Agora, se você não quer isso, quando você perceber que tem horas e minutos, já faz tudo desde o início em minutos. Aí não vai dar dízima periódica, nunca. Então, eu quis mostrar essas possibilidades para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa escrito aí para que eu possa saber o que você está gostando. Se não gostou, pode deixar uma crítica que eu cresço com elas, né? Inclusive, esse novo modelo aqui, né, de evitar ficar trocando muito de tela, foi fruto de uma das críticas que eu recebi. Então eu sempre agradeço. Se você puder se inscrever no canal, você ajuda bastante e você fica sabendo dos nossos próximos conteúdos. Agradeço a sua atenção até aqui e até o nosso próximo vídeo.